aqui, gente. Eu sou Paulo Dói, eu sou um de 4, 5 agora com o Arão, daqui da Petricor. Começou eu e o Biel, e aí estamos aí hoje. Não sei se tem mais muita coisa para falar, acho que é isso. Então, massa. O Guilherme vai soltar um videozinho agora para vocês, que é um reel do escritório, mas para vocês conseguirem ver um pouco dos últimos trabalhos nossos. A gente tem duas apresentações que a gente trouxe. Uma que é mais focada em como funciona a premiação, e uma que é bem curtinha, de uns 15 minutos, que a gente palestrou lá em Cusco, que é bem legal, que é falando sobre coisas que a gente acredita, assim, dentro do design. E a gente vai começar com ela hoje. Se você puder dar o play pra gente, Guilherme? Obrigado. Eu vou apresentar para vocês aqui. Valeu, gente. Um pouquinho do nosso trabalho, tá? E um pouco do que a gente, antes de falar de premiação, um pouco do que a gente acredita como design, porque premiação, a gente vai falar sobre isso, ela é uma consequência e não o motivo, né? Do porquê que a gente faz as coisas. E assim, a gente é um estúdio pequeno, a gente é um escritório pequeno, e muita gente nem conhecia nosso trabalho, mas pode ser que vocês já tenham visto ele por aí, né? Ele rodando por aí. Eu acho que a gente acabou ganhando bastante destaque no Pinterest. Na verdade, a gente ganhou bastante destaque no Behance, e do Behance choveu o trabalho nosso no Pinterest, porque uma coisa vai para outra. E é engraçado que muita gente não sabe nem essa coisa dessas plataformas limparem a autoria, né? Tipo, dá para você chegar na autoria, mas ninguém chega, só salva a referência. Mas a gente pode ser que tenham visto já no Pinterest, e a gente participa muito de premiação, tá? A gente já se apresentou o Reel para vocês, não vou estender isso de novo. Essa é a apresentação que a gente fez lá em Cusco, então a gente vai adaptando aqui para vocês. Ela está em inglês porque foi apresentada lá, mas os pontos são bem legais, né? Tá, então assim, por que que a gente tá aqui e aqui lá de novo? Era lá em Cusco, no palco, com outros designers, outros artistas que a gente respeitava muito. Então, um pouco dessa parte era só a gente falando, tipo assim, tá, como que a gente tá aqui junto com esses caras que são muito, muito bons? E a gente não sabe muito bem dizer por quê. A gente tem algumas ideias, algumas pistas, mas a gente não sabe muito bem, assim. E eu acho também o motivo de por que é difícil saber o que a gente está fazendo certo é porque as coisas elas andam mudando muito, assim. Isso é uma coisa que o pessoal sempre falou na história da humanidade, assim, tipo, as coisas estão mudando. Isso é uma coisa constante, mas a gente sente que nos últimos anos as coisas estão mudando de verdade, assim, tá mudando muita coisa muito rápido, mais rápido do que a gente consegue entender elas, assim. Então, é um tempo meio esquisito. Mas para a gente, tem coisas dentro desse processo, todas essas mudanças que não deveriam mudar, né? Para a gente branding, para a gente design, é humano, é uma coisa inerentemente humana. Aí a gente vai falar sobre três coisas, antes da gente entrar no papo de premiação, que é um pouco mais burocrático, sobre coisas que são importantes para a gente aqui dentro do escritório, né? Um é se manter pequeno,
para a gente é uma coisa muito importante, que o nosso processo é muito mais sobre construir sentimento para as coisas que a gente está fazendo, e 3, de que as coisas são feitas por humanos e também para humanos, né? Tá, então, quem somos nós? Eu acho que alguns de vocês já conhecem a gente, mas só para dar uma introduçãozinha. A Petrichor, ela é um estúdio de branding independente no Brasil. A gente não está em nenhuma capital grande. Eu acho que esse é um ponto muito importante do Roger, foi falando várias cidades aí de onde vocês são. Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim. A gente não está em São Paulo, a gente não está no Rio de Janeiro, a gente está numa cidade aqui do interior. E para a gente isso é uma coisa que é muito importante. A gente leva essa bandeira. A gente não tem mar, o que todo mundo espera quando a gente está fora daqui do Brasil, aqui a gente mora numa cidade ou nessas grandes metrópoles, ou que vai ter um mar na beira da nossa casa, e não é assim que as coisas são, a gente tem no máximo um lago. Eu acho que se a gente tem uma comida típica para a gente aqui no escritório é vitamina de abacate com pastel. Então, assim, as coisas para a gente são um pouco diferentes, né? E levantar essa bandeira da cidade para a gente importa, tá? Porque tá fora do eixo, o que a gente vem fazendo, eu acho, não é só a gente, é um movimento de pequenos estúdios descentralizados, e a gente vem desafiando o eixo Rio-São Paulo, assim, com qualidade de serviço, sabe? É. E assim, na nossa história, a gente começou só nós dois, só eu e o Biel, em 2019, foi logo antes da pandemia. E aí, ao longo dos anos aí, a gente foi fazendo mais coisa, crescendo, e a gente dobrou o time para 4 pessoas. Então, assim, tem essa coisa toda de que muito do que a gente vai falar hoje é sobre isso, sobre a gente se manter pequeno, assim. A profissão nossa, obviamente, né, isso é natural, assim, ela foi se profissionalizando muito, e o designer, pra gente, ele é um cara super generalista, assim. Só que a profissão foi se particionando. Então, assim, a gente tem tantas descrições de sub-áreas do design que, honestamente, a gente nem sabe direito o que faz cada uma delas, tá? E é uma coisa que a gente diz dentro do escritório, que aqui só tem uma coisa, né? Todo mundo aqui dentro é designer. Então, assim, a gente... A gente é isso, a gente é horizontal, né? A gente não tem, a gente costuma dizer que a gente não tem cargo, não tem diretor de arte, não tem, sei lá, atendimento, não tem, tudo aqui é uma única coisa feita pelas duas pessoas. A gente acredita que o design ele é uma transversal que consegue passar por todas as áreas, assim. E um ponto bem importante dentro do que a gente faz no escritório, a gente luta muito para não fazer mais coisas. Eu acho que a gente isso está dentro de se manter pequeno. A gente quer fazer menos coisas, mas fazer melhor essas coisas. Então, a busca incessante nossa não é se esse ano a gente vendeu 10 projetos, no ano que vem vender 20. A meta nossa, que a gente ainda não atingiu, é conseguir vender 5 projetos em um ano e tá ok, entendeu? E aumentar o faturamento. Esse é o objetivo nosso. E a gente vem fechando 10 projetos no ano, mais ou menos, né? Então, assim, já é um número razoável de um projeto por mês. Não que rode um por mês, eles rodam simultâneos durante meses, mas já começa a ser um pouco mais, não sei se posso falar confortável, mas é uma situação mais confortável do que para muitos, né? E uma coisa que a gente vem vendo, principalmente mais recentemente, assim, é que os nossos clientes, eles contratam a gente por quem nós somos. Não só porque eles querem, um estúdio de design que é competente, assim. Não, eles querem a gente. Eles olham o nosso portfólio, eles olham o nosso site. Muitas vezes, quando os clientes chegam pra gente, eles já viram muita coisa nossa, assim. Então, eles estão vindo porque é a gente, pela nossa visão de mundo, assim. E uma coisa que a gente vem vendo acontecendo, a gente viu acontecendo muitas vezes, né? Escritórios que começaram pequenos, como a gente, em determinado momento existe uma encruzilhada na vida deles, assim, né? Que é decidir, né? Para onde eles vão. E a gente vê que muitos escritórios, conforme eles vão crescendo, eles vão perdendo
o que fazia eles diferentes, o que fazia eles estranhos, o brilho que eles tinham. Porque crescer tem um custo, e crescer normalmente você precisa aumentar processo, você precisa aumentar número de gente, você precisa aumentar gestão, e aí aquele trabalho que era muitas vezes escolhido porque o estúdio era escolhido por causa das pessoas que estavam lá dentro, acaba perdendo essa referência, né? Você não sabe quem vai fazer o trabalho, quem vai executar, como ele vai ser executado. Então, olhando assim para como as coisas estão hoje com design e com branding, fazia parecer que só tinha dois caminhos, assim, ou você crescia indefinitivamente e virava gigantesco e começava a atender multinacionais gigantes e com centenas de pessoas trabalhando com você e tal, ou você morria. Então a gente sentia que essa coisa do Harvey Dent do Batman, de ou você morre um herói ou você vive até virar um vilão, assim, parecia que essa era a realidade. E, e assim, uma coisa, isso vem da gente está na faculdade, assim, existe um fascínio gigantesco por sucesso na profissão ser relacionado ao tamanho da empresa que você está atendendo. Então, assim, se você tem Nike, se você tem Apple no seu portfólio, você é um designer de sucesso, né? E a gente entende isso, e a gente sabe que essas empresas têm design de altíssimo nível, designers maravilhosos trabalhando lá dentro, diretores de artes, fotógrafos, ilustradores. Então, obviamente que a gente acaba se espelhando nisso, mas não é por causa da marca, é por causa das pessoas que trabalham com essas marcas. Elas são incríveis. E elas seriam incríveis mesmo não trabalhando com essas marcas. E uma das coisas que a gente descobriu ao longo do processo, não, da nossa história, é que, na real, a gente já pegou marca grande para fazer também, marcas bem grandes. Só que o que a gente gosta é de trabalhar com a Isabela, com a Sabrina, com o Antônio, com a Giovana, com o Diego, com a Daphne, com o Guilherme, com o Matoso. A gente gosta de trabalhar com pessoas que tenham histórias interessantes e normalmente com empresas que são pequenas, porque a gente consegue se aprofundar mais, a gente consegue estar mais próximo das decisões e não só do design gráfico. Não deixa de ser uma coisa de design gráfico, começa a ser uma coisa de quase sócio do negócio dos caras. Pra gente, isso é muito legal. E aí, para fechar esse primeiro ponto sobre se manter pequeno, o motivo de por que a gente gosta da ideia de se manter pequeno, a gente não quer crescer um monte em número de pessoas, né? É porque quando você é pequeno, cada pessoa importa. Tanto as pessoas do time, a gente fala, toda vez que a gente começa a conversar sobre contratar alguém, que não é uma coisa que a gente faz muito, mas todas as vezes que a gente conversou, a gente senta, é muito uma coisa muito séria pra gente, porque a gente fala, a gente está contratando um amigo, não só tipo uma par de mãos para executar projeto. Eu lembro quando a Fer entrou, a gente estava falando, tipo assim, quem entrar aqui vai ser 25% da empresa. Então, pra gente, quando a gente é pequeno, assim, cada pessoa importa muito. Todo mundo aqui acaba relando em tudo nos projetos, todo mundo aqui acaba interagindo com o cliente. E também, quando você se mantém pequeno, as pessoas se importam também fora do time, porque você se conecta melhor com os clientes, você tem um contato mais direto, assim. É mais Então, empatia, né? é. Então, no geral, pra gente, a ideia da gente se manter pequeno faz muito sentido, assim, a gente viu que não precisava ser aquelas duas opções de ou a gente fica gigantesco ou a gente morre, tinha essa terceira opção que a gente consegue se manter pequeno e fazer projeto legal. O segundo ponto, né? Que tudo dentro do nosso processo, agora a gente falou de se manter pequeno. Agora o segundo ponto é que tudo dentro do nosso processo é sobre sentimento. E a gente vai falar assim, cara, a gente não vai se aprofundar nos cases, tá? A gente vai falar, a gente trouxe alguns exemplos de cases, e a gente só quer falar, tipo assim, como a gente constrói esse sentimento para a marca, que é uma coisa que a gente se importa muito, assim, dentro do processo. A gente acredita muito pouco em conceito, a gente acredita nesse sentimento. Então, talvez o pessoal que é de Londrina, que conhece Londrina, talvez conhece esse projeto, que é do Chunky Chunks, que é uma loja de cookies
E assim, quando a gente começou, isso aqui são as primeiras explorações que a gente começou a fazer. Foi o Rafão que começou a explorar. A gente meio que podia fazer qualquer coisa e a gente estava indo para esse caminho coloridão. No começo a gente explora tudo, né? A gente vai para vários caminhos, assim, dentro do que a gente definiu no briefing. Mas aí chegou um ponto que eu acho que foi o Biel que falou, tipo assim, e se a gente escolher uma cor e seguir com uma cor só? Aí essa decisão meio que solidificou a marca, assim, já começou a parecer que, tipo, não, isso aqui tá indo para a direção do que a gente sente que deveria ser a marca. E aí, então, isso aqui já é explorações no meio do processo. Dá para perceber que já está começando a ficar mais perto do final. Só que aí eu acho que chegou no final mesmo, assim, ela sentiu que a gente chegou no que a gente queria chegar quando a gente trocou a tipografia. O Rafão escolheu uma tipografia única que a gente meio que usa para tudo. Então, muito sobre esse projeto foi sobre simplificar. A gente escolheu uma cor, a gente escolheu uma tipografia e a gente foi simplificando. O sentimento diferente do conceito, não necessariamente ele tem uma explicação, né? E ele pode vir de qualquer lugar. Ele pode vir de uma escolha simples, que é type e cor, que é tipo o core do que é fazer design, né? Assim, não tem nem, a gente nem explica isso do conceito, né? Mas o todo cria o sentimento, a direção para onde a gente ia. Esse é um outro projeto, acho que foi o primeiro projeto nosso que deu bastante repercussão, inclusive em premiação. A seta de cima é o Dói trabalhando, a seta de baixo sou eu trabalhando. Então, o processo nosso ele é um pouco caótico. É uma empresa no segmento pet e, e o processo nosso ele de tentar chegar no conceito, no sentimento, ele acontece muito a gente começa por caminhos aleatórios. O Dói começou por logo, eu comecei por ilustração e site, e texto, e no final eu estava fazendo o desenho na parte de baixo, o Dói fazendo na parte de cima. E muitas vezes a gente encontra esse sentimento para a marca num processo praticamente. Essa é a versão 1 que eu desenhei, versão 2 que eu tinha refinado, e o Dói colocou o traço dele em cima. De um quase que roubar coisas do outro, num bom sentido, porque o processo ele é colaborativo, no intuito da gente construir o sentimento. E esse projeto é engraçado que o sentimento dele aconteceu. Quanto mais coisas a gente colocava diferente, mais perfil de design diferente, de ilustração, de foto, de produto, site e tal, linguagem, mais ele começava a fazer sentido e ganhar um sentimento que era único, né? Assim. Ele é um projeto que ele parece ser muito simples quando você olha para ele, assim, mas cada, cada pedaço dele aponta para um caminho diferente, assim. Tem muita coisa diferente, só que no final das contas tudo vira uma coisa só, assim. Então esse foi um projeto que a gente viu essas camadas funcionando. Esse é um projeto um pouco mais recente, que aliás tá para entrar no nosso portfólio, a gente está para fazer uma sessão de foto para ele, que é do Super Jump, que é uma empresa em volta de educação, só que a fundadora da empresa, ela tem uma conexão muito forte com o esporte, principalmente com tênis. Então, tipo assim, a gente nunca gosta de ser muito óbvio. Então, tipo assim, a educação, a gente foi pro tênis, na verdade, em vez de ir pra E educação. educação corporativa, né? Tipo assim, ela foi diretora global da Nike, da Apple e da Microsoft. Então, tipo assim, ela dá aula, cursos para C-level, assim, para CEO de empresa gigantesca, sabe? Então a gente não foi pro lado coxinha corporativa, a gente foi pro lado do tênis, mas ficou temático, né? As primeiras explorações, de novo, sempre as primeiras, a gente começa num caminho e a gente muda no meio, assim. Então, a gente já estava muito temático, a gente começou a pegar outras referências da vida dela, a gente começou a olhar para o fato de que ela trabalhou na Nike, coisa assim, a gente começou a olhar para outros caminhos. De novo, igual do Chunk, assim, igual do Gusto também, começou a virar uma coisa. Só que ainda assim parecia que estava faltando alguma coisinha, a gente estava sentindo que faltava uma estranheza, assim. E eu acho que foi quando a gente fez o mascote, foi que a coisa deu liga, assim. Que tava faltando, tava tudo
muito engessadinho, assim, tava tudo muito, muito certinho. E esse mascote, que ele é bem esquisito, e ele é desenhado à mão, bem estranhinho, puxou a marca para outro lado, eu acho, e permitiu outras coisas, por exemplo, a identidade fotográfica também, que não é uma pegada comum para o segmento também. Até o estilo, né? A roupa e tal, principalmente da Daphne, que é da esquerda, que foi bem em direção à que é a principal. Então, para esse projeto também, a coisa toda, o aprendizado dele é para a gente bater no estranho, no estranho mesmo, a gente apostar no estranho. Esse é um outro caso, isso aqui não é projeto nosso, mas são referências de um projeto que a gente gosta muito, que o cliente entregou, e que o sentimento, muitas das vezes, ele não vem só da gente, né? Ele vem dessa parceria junto com o cliente. É um cat café em São Paulo, que eu acho que é o principal cat café, dos principais do Brasil hoje, assim, virou ponto turístico. E era para chamar Le Chateau Miau, por causa dessa referência, Le Chateau Le Ouf. Era para ser um lugar escuro, servir drink à noite. E aí, quando a gente começou a trabalhar no projeto, a gente começou a ver que não era sobre um cat café, um lugar onde tem gato, tem café, mas era sobre relação entre pessoas e gatos. Isso a gente conseguia pegar muito da Sabrina. E a gente queria que a experiência não fosse só dentro do café, mas que a gente conseguisse levar essa experiência para casa das pessoas. Então ela leva um pedaço do gato pingado. Dentro da estratégia, a gente trouxe a parte de produto, a gente mudou basicamente tudo, né? O fio da arquitetura também ficou uma coisa muito mais clara e, enfim, com designs de móveis que tem detalhes, por exemplo, sisal, que são coisas que o gato gosta de arranhar, porque o gato não pode ficar no mesmo ambiente que o café no Brasil, isso é proibido, né? Então são ambientes separados. Mas a gente queria trazer essa referência. E no final a gente acaba indo bem além, né? Eu acho que muito é sobre o cliente traz uma ideia e a gente expandir ela ao máximo que a gente pode, e torná-la o mais interessante possível e tal. Muitas vezes o sentimento tá nisso, assim, tá no próprio se desafiar em olhar o negócio como estratégia, não só como design. E aí o último projeto, que é da Sociedade Canina, que, aliás, ganhou alguns prêmios agora no Live, assim, ó. De novo, eu acho que foi o Rafão que começou as explorações. Eu acho que ele chegou bem, bem rápido numa primeira versão do que ficou próximo da logo final. Mas ele estava testando tipografia, estava testando cor, e aí chegou um ponto que o Biel, de novo, a gente faz isso de ficar roubando coisa um do outro. O Biel pegou coisas do Rafão, pegou o logo dele, começou a pegar cores. Ele começou a fazer um desenho de um mascote, de um personagem. De novo, estava começando da linha, da liga. Só que eu acho que foi quando a Fer entrou no projeto. Ela fez aquelas primeiras ilustrações de cima e eu mudei o design da embalagem, que a gente sentiu que aí ele estava na direção certa, assim. Ele tinha cheiro no design, tinha cheiro no logo e aí tinha as ilustrações da Fer que deu um super personalidade e deixou ele único para o segmento, assim. Acho que não tem nada parecido. Na real, tem um no Behance agora que é bem parecido, que surgiu depois dele. Algumas ilustrações muito próximas, inclusive. Uma coisa bem importante para a gente é que, assim, que a gente está falando de sentimento, conceito é uma coisa que ele tá na cabeça, você precisa explicar. Ninguém olha uma logo e fala, nossa, Deus a Vênus num dia de sol, tomando uma margarita, isso não importa. Ninguém liga para isso. Marcas, bom design, a gente sente no peito, assim, ele toca o peito. Então, eu acho que a maior aprendizagem que a gente teve ao longo do caminho, que a gente pode deixar para vocês, é que faça menos coisas se preocupando com o conceito, em coisas que sejam justificáveis. Faça mais coisas que sejam tocáveis. Assim. O conceito ele é só uma fagulha criativa para você dentro de um processo criativo, e não o resultado final, tá? É fácil falar essa frase, o difícil é formatar isso do dia a dia em cada projeto. É o que a gente se mata um pouquinho todo dia em cada projeto que a gente faz para conseguir chegar, mas é o que a gente tenta sempre.
É que a gente entra no nosso último ponto, que é sobre, pra gente, tudo que a gente faz é tudo sobre pessoas. É, E assim, eu acho que esse é o grande ponto do escritório do que a gente estava falando lá atrás, que fecha e amarra tudo com a relação de ser pequeno, de trabalhar com empreendedores que acreditam nas mesmas coisas que a gente, em fazer coisas que a gente está focando no sentimento do negócio. Na real, eu acho que tudo isso é uma autoproteção da gente fazer as coisas do jeito que a gente acredita, no final das contas, né? Que é ter um time massa junto, é a gente construir história junto, a gente tá fazendo. Eu acho que é muito mais sobre a gente, na real, do que sobre as coisas que a gente está fazendo no dia a dia, né? Sei. então, assim, muito dessa palestra é sobre a gente falar que a gente é pequeno, que o escritório é só nós quatro e tal, nós cinco com o Arão, mas isso tudo é verdade, a gente é mesmo pequeno, a gente quer se manter pequeno, mas na verdade, pra gente, é muito mais do que só a gente, sim. Esse que é esse ponto, de é tudo sobre pessoas. A Petricor, ela é os nossos outros profissionais que a gente trabalha junto, filmmakers e fotógrafos, é o Ashiro, o Ber, o Menk, outros ilustradores, os nossos clientes, as nossas famílias e amigos, todo mundo em volta da gente acaba impactando o que a gente faz. Porque, assim, de novo, pra gente, essa conexão pessoa com pessoa é importante pra gente aqui dentro, é importante pra gente com os clientes, e também, tipo, tudo o que você vive, você acaba trazendo para os projetos que você trabalha também. Então, todo mundo em volta da gente acaba impactando tudo que a gente faz. E esse acaba sendo nosso time expandido, né? A gente fala que a gente é em pouco, mas na real tem um monte de gente junto com a gente, né? E uma coisa que, assim, para mim é muito importante é o humano que conecta todas as coisas. E criar signos, símbolos para as coisas existe muito antes de existir empresas. Isso é natural e inerente do ser humano, sabe? Isso é uma atividade humana. A gente, todo mundo que está aqui junto, que é profissional da área, a gente molda a cultura. A nossa profissão é a base disso. E para a gente, cultura tem que ser moldada por humanos. Esse é o ponto mais importante para a gente. Então, a gente sente que a gente tem uma escolha para fazer todo dia quando a gente acorda, e uma escolha que a gente sempre tenta fazer é da gente sempre tentar se manter único, se manter estranho e se manter humano. Sempre. É isso aí, essa apresentação 1 que a gente achava que era importante fazer essa introdução. Se vocês quiserem fazer perguntas agora, antes da gente entrar na outra, alguma coisa assim, a gente fica 100% aberto. Porque depois, quando a gente for para outra, ela é um pouco mais burocrática de como funciona a premiação e tudo mais. Pode falar aí. No meu caso, nem seria uma pergunta necessariamente, mas mais uma observação, porque principalmente por vocês falarem, né, por se manterem pequenos, essa equipe unida, é muito diferente, principalmente de uma agência de publicidade, por exemplo, quando ela começa a crescer. E eu trabalho numa agência de publicidade e o dia a dia de uma agência é completamente diferente. E eu fico na frente, né, do desenvolvimento de algumas marcas, identidades visuais ali da agência, junto com a Isa, inclusive, que ela também está na aula, e trabalhamos na mesma agência. E é muito diferente o processo, principalmente quando a gente quer incluir uma coisa mais humanizada, ou principalmente quando vocês comentaram também sobre não necessariamente ter um conceito super elaborado, mas ter um design legal também e fazer um certo sentido, mas não que aquilo se prenda apenas naquele sentido de o conceito, né? E acho que é muito isso de
querer dinheiro apenas, e sim, a gente sabemos que o dinheiro é importante, mas acho que fecha muitos olhos para isso, principalmente para esse lado humano, e começa a crescer desenfreado a equipe, e acho que é quando começa a perder as pontas dali, a essência, que o porquê de ter sido criado, o propósito, e é muito bonito ver isso ainda, essa essência em vocês, e que isso se permaneça durante muito tempo. Massa, cara. Obrigado pelo lado nosso. E, e o mercado é o mercado, né? A gente, na verdade, sim, a gente sabe que a maior parte das empresas soam como empresas, e a gente se manter assim não é só uma decisão, mas também é uma luta, né? Tipo assim, a gente está todo o tempo se flexionando para a direção que a gente acredita, e às vezes a gente se frustra também, porque a gente queria que fosse mais legal, que a gente estivesse fazendo coisas mais legais, que a gente tivesse, enfim, mas é uma realidade onde eu acho que 99% das pessoas dentro da profissão vão trabalhar, vão se deparar assim quando elas entrarem no mercado de trabalho, infelizmente. E não dizendo que a gente é único, mas é que é o formato tanto de agências pequenas quanto grandes escritórios de branding gigantescos que a gente conhece também, sabe? Enfim, mas é muito por causa do foco no business só, né? E eu acho que a gente é um pouco mais artista, talvez. Você podia ter dado muito errado, eu acho, mas por enquanto tá dando certo. É. Pode falar, Guilherme. Uma parada que eu acho da hora, tipo, acho que a coisa assim mais da hora assim que eu vejo dos projetos de vocês é a relação tipo de vocês não serem mais humanos, tipo, em todos os processos e principalmente também nas apresentações. É muito da hora ver as apresentações do Behance e ver que todos os projetos, grande parte, não tem mockup e não são fotos de banco de imagens. É muito foda, tipo, ver um estúdio que consegue chegar nesse nível, tipo, de produção visual, tipo, sendo de uma cidade do interior e tendo uma equipe enxuta, de certa forma. Pô, é muito da hora saber que, tipo, isso dá a percepção de que a gente consegue, sabe? Tipo, de que dá para fazer isso e é inspirador, de certa forma. Porque eu imagino que deve ser trabalhoso, mas é muito da hora ver isso acontecer. E eu queria saber de vocês também, tipo, como que é essa produção por trás, tipo, de cada apresentação? Como que é, tipo, para fazer esses estudos de fotografia? Se vocês têm sei lá, um briefing específico para isso, ou se vocês fazem, tipo, muito de ideias avulsas, ou, tipo, até como que é meio que o famoso brainstorming de vocês na hora, tipo, dos projetos, aí cada um joga uma ideia aleatória e começa a surgir ideias, ou vocês começam pelo óbvio, e para daí surgir um monte de coisa? Deixa eu fazer uma pergunta. Você está falando na hora da gente montar o portfólio ou na hora da gente montar o projeto? Acho que meio que dos dois, assim, tipo, eu acho que os dois, eles estão bem distantes, mas ao mesmo tempo, tipo, estão juntos, de certa forma, porque no final do projeto, sei lá, tipo, muita gente começa o projeto já pensando no final, ou vice-versa, e, tipo, a parte da apresentação, acho que sempre acaba sendo uma parte complicada no projeto, tipo, de como que você vai apresentar a sua produção para o mundo, sabe? Eu vou falar do começo, eu deixo o Dói falar do projeto. Beleza. Essa parte do mockup é uma parte muito importante para a gente. Do projeto, cara, a gente divide o projeto nosso em fases. A primeira fase, que a gente nunca abre mão, é a fase de estratégia. A gente sempre vai fazer ela. E ela vem antes do design e ela é sobre não abrir o Illustrator, né? Ela é sobre a gente estudar, pesquisar, entender o negócio do cara, entender o que o cara falou pra gente e tentar desenhar um posicionamento para um negócio que a gente acha que vai ser mais interessante do que o cliente trouxe pra gente e que a gente vai posicionar a marca de uma forma legal no mercado. Basicamente, a gente quer só fazer marca que a gente goste. Da marca, não tô falando da logo, tá? Tô falando do lugar. A gente gosta de fazer coisas para lugares que a gente gosta, para pessoas que a gente gosta. Não é sempre assim. A gente não tá na Disneylândia, a gente tem um monte de projeto que a gente precisa entregar, mas no geral a gente vem aumentando o volume de projetos que a gente se importa, que a gente fala, putz, isso aqui bate com a gente. E aí tem a parte de conceito de name, de conceito gráfico e de implantação do projeto.
A parte de implantação é uma fase que é muito variável, assim, a gente pode ser mais direcionado à arquitetura e packaging. Vamos falar um caso de uma cafeteria. Direção de arquitetura, direção de foto, packaging. A gente nunca fez um site de cafeteria, né? E dependendo da empresa, é mais site, mais digital, enfim, isso varia muito. Quando a gente chega no portfólio, idealmente, tudo já está concebido, né? Ou pelo menos o 80% dele está concebido. E aí entra a parte do portfólio. Devo deixar o Dave falar enquanto eu pego uma água rapidão. Tô pouco. A gente vai acabar entrando nessa segunda apresentação que a gente vai fazer, que é sobre premiações. A gente vai falar um pouco sobre isso porque, para a gente, premiação é meio conectada com portfólios. Então, vai ter umas coisas no meio dela ali. Mas, para responder a sua pergunta assim, sobre como que é o processo, a parte de brainstorming, porque, de novo, a gente é um escritório pequeno e todo mundo, idealmente, todo mundo trabalha em todos os projetos, tipo, passa na mão de todo mundo. Quando chega no ponto que a gente finalizou ele, apresentou e foi aprovado e tal, e a gente vai montar o portfólio, todo mundo entende muito bem o projeto, eu acho. Já tá todo mundo meio que na mesma página, assim, sobre direcionamento, sobre muita coisa. Igual o Biel falou, idealmente a gente vai ter um monte de coisa já pronta, assim, para colocar no portfólio, mas meio que, eu acho que 100% das vezes a gente sempre tem que produzir coisa extra. É uma coisa. Que é muito para levar o projeto na direção que a gente queria que ele fosse, né? Real no final, né? Que às vezes faltou ser feito. E aliás é legal você ouvir de outras pessoas que as pessoas notam que a gente coloca esforço nisso, porque, tipo assim, é um esforço, a gente é muito intencional nisso, a gente é muito intencional em não usar mockup, a gente é muito intencional em não usar AI, em não usar foto de estoque. Para a gente é uma coisa muito importante. A gente usa isso em fases do projeto que não sai fora daqui, é só para mostrar para o cliente e tal, mas quando vai pro portfólio, 100% do que você vê lá foi produzido pela gente e o que não foi a gente deixa em vetor e beleza. Mas eu acho que A gente vai falar mais, né? Vai bater falar mais. especificamente nisso. Mas basicamente o ponto é que a gente. Eu acho que o principal sobre isso, cara, é que as pessoas têm que sentir que elas tocam o projeto com o olho, entendeu? E o mundo já está cheio de mockups e as pessoas param de se importar com o design que está no mockup, porque uma vez que ela viu o mockup que ela já viu antes, parece que aquele trabalho já perdeu a novidade, sabe? Então, o mockup joga as coisas lá para baixo. Você tem que, inclusive, eu acho que a gente é o único caras do mundo que fala que tem que tomar cuidado com isso, porque parece que foi tipo assim, virou a grande coisa do design existir mockup. E também assim, a gente passa tanto tempo no projeto, fazendo o projeto em si, montar o portfólio é meio que a última coisa que a gente faz. É tipo a última chance da gente demonstrar ele da melhor maneira possível. Então, tipo, pra gente a ideia de você gastar todo esse tempo no projeto e no final, tipo, apresentar ele mais ou menos, é tipo assim, pra quê? Tá? Assim, ó, alguém quer apertar mais coisa? Vocês vão falar sobre esse último projeto que vocês lançaram, do Nice Work But? Vamos. Da hora. Se vocês quiserem ir perguntando no meio, galera, fica à vontade, tá? Pra gente até melhor. A gente vai falar sobre premiações de design, tá? Por muito tempo a gente foi resistente a falar de premiação, porque uma coisa nossa que eu nem sei direito o que é. Mas eu acho que, cara, depois desse último LAD, mudou uma coisa na nossa cabeça, que não é sobre a vaidade de ganhar um prêmio, mas é sobre o porquê eles foram importantes pra gente e o porquê eles podem ser importantes para quem é pequeno igual a gente, sabe? Então, assim, a gente está jogando no mundo de peixe grande e a premiação ajuda a gente nesse mundo, assim. Então, a gente falar sobre isso não é falar isso pro cara que é grande, mas é se colocar na posição de que a gente acredita que o melhor design do Brasil está nos pequenos estúdios brasileiros e não nos grandes.
Então, esse é o grande ponto para a gente, e é uma bandeira que a gente levanta. Enfim, é legal para alguns, dói para outros, mas é a verdade para a gente. Então, falando sobre premiação, a gente vai falar por que a gente participa de premiação, como participar de uma premiação, se vocês tiverem interesse, o que vocês têm que estar de olho, o que a gente foi aprendendo no meio do caminho, e o que a gente ganhou com isso, e o que vocês podem ganhar com isso, né? O que ganhamos com isso, né? Então, assim, vão ser esses três pontos. A gente foi eleito agora o estúdio do ano, melhor estúdio da América Latina, melhor estúdio do Brasil, pelo Latin American Design Awards, que é a maior premiação de design da América Latina, uma das mais importantes do mundo hoje. A gente acabou de descobrir que a gente tem 96 prêmios de design, que acabou, a Ásia escreveu no clube de criação lá e acabou de ganhar mais 8, a gente descobriu agora. Então já mudou essa tela aqui. A gente participa de vários, já participou do Brasil Design Awards, LAD, Bienal, Behance Awards, CSS Design Awards, saiu no Musley, FWA. Pelos Lusófonos a gente nunca participou, mas a gente já foi júri, que é um prêmio internacional. A gente conseguiu ser o único escritório a ganhar ouro na categoria branding inteira no Prêmio Brasileiro de Design, no BDA, no ano de 21 e 23, o que é uma coisa muito rara, né? O ouro não tem um ouro por categoria. O ouro pode existir ou pode não existir. E foi muito legal porque a gente foi o único escritório a conseguir isso, sendo pequeno, disputando com Ana Couto, Future Brand, GAD, Tátil, enfim, os escritórios são gigantescos. E no LAD a gente conseguiu ser o melhor projeto da categoria de design gráfico no ano passado e conseguiu ser o melhor projeto da categoria de digital esse ano também. A gente conseguiu 3 ouros já no LAD. Então foram coisas que são bem legais pra gente. E o Behance, que é uma plataforma pra gente que é muito importante. A gente conseguiu 7 bandeiras azuis nele já. Foi uma coisa que demorou muito para começar a engrenar, mas agora que engrenou, ele ajuda muita gente a vender para fora. Então, isso é uma coisa que para a gente é bem legal, e a gente vai falar sobre isso. Por que a gente participa, né? Eu acho que um ponto importante é que a gente estrategicamente olhou isso lá atrás como um atalho, né? A gente falou, pô, se a gente está fora do eixo, a gente é um escritório pequeno, ninguém conhece o Biel e o Dói, por que os caras vão... Por que a gente vai fazer trampo massa se ninguém sabe quem a gente é? Será que tem um jeito da gente fazer coisa massa, pra gente massa e tal? Daí a gente falou, cara, e as premiações de design? Era uma coisa que estava começando, 2018, foi a primeira vez que participou? 2019, não sei. 2019, eu acho. E a gente olhou para a premiação de design como um possível atalho, assim, para a gente conseguir se destacar. A gente fez um trabalho na época para o Ber, que era amigo nosso, foi o nosso orçamento 0001, que a gente cobrou uns 3 mil reais para fazer tudo, incluindo site e vídeo, um monte de coisa, mas a gente fez porque ele é amigo nosso, e a gente tinha outros projetos que a gente rodava para ganhar dinheiro, mas não virava portfólio, porque a gente acreditava que a gente precisava ter portfólio para mostrar para as pessoas, né? Como que a gente provava o nosso trabalho. Então, assim, usar o prêmio como um atalho não tira o fato que você tem que fazer um bom projeto para ganhar o prêmio. Então, acho que o principal do que a gente está falando é sobre fazer bons projetos, e a premiação para a gente era um atalho, enfim. Existe um julgamento imparcial dentro de premiação, que muita gente pergunta isso para a gente, né? Pô, mas o negócio é meio comprado, né? Cara, é zero comprado, assim, zero. Se fosse comprado, a gente não tinha ganhado nenhum, assim, porque a gente ganhou todos os anos do BDA, desde o primeiro ano do escritório. Ninguém nem sabia quem a gente era. A gente inscreveu, o projeto ganhou uma prata lá, o site do BER. Os 2 ouros, sendo os únicos 2 ouros na categoria, enfim, tipo, no BDA, melhor estúdio do ano no LAD. Se não fosse imparcial, a gente não teria chance de disputar. Ou seja, ali dentro, o campo é igual para todo mundo, tá? Uma coisa que muda, obviamente, o júri é unânime. Então, enfim, dependendo da premiação, o júri que está lá, ele tem uma predisposição a gostar mais de uma coisa do que de outra. Então, o seu projeto pode performar bem num ano, no outro ano não. Ou num prêmio sim, no outro não, enfim. Isso pode acontecer. Isso não significa que o prêmio está sendo comprado ou está sendo parcial, enfim.
Uma coisa que acontece muito. Ah, mas sempre os grandes escritórios ganham muita coisa. E os pequenos ganham uma. É óbvio, cara, os caras inscrevem mais de 100 projetos. O pequeno não tem nem dinheiro para escrever tudo isso. E aí a peneira que acontece é o cara escreve 100, passa 30 para shortlist, ele ganha 15, entendeu? Então, premiações que acabam acontecendo bastante isso. Mas não significa que ela está sendo parcial. Significa que o cara ele tem mais bala para tentar acertar o alvo, sabe? Enquanto quem é pequeno tem menos bala para acertar o alvo. Isso, de certa forma, é uma parcialidade, mas não é o júri sendo pretensioso para um lado. E eu acho que uma coisa que é muito legal é o senso de comunidade que isso vai criando. A gente está numa cidade muito privilegiada de design. Tem muitos colegas nossos aqui que são designers que a gente gosta muito. A lista de designers brasileiros que a gente mais gosta, boa parte está em Londrina. E não é porque a gente é daqui, é porque os caras são muito bons mesmo. Então, assim, só que ao mesmo tempo, quando você começa a participar dessas premiações, a gente viu muito isso lá em Cusco, e eu acho que o Dói pode falar sobre isso, é esse senso de você fazer parte de uma comunidade gigantesca. Você tá num lugar que, tipo assim, cada cara aí é de um escritório foda que a gente segue no Instagram, que a gente tem a oportunidade de se conectar, né? Quando a gente estava lá, teve muita gente que veio conversar com a gente. Meio que a gente sentiu que quase todo mundo conhecia o escritório, eles não conheciam, talvez, quem a gente era pessoalmente, mas eles conheciam o nosso trabalho. E a gente conheceu um monte de gente, estudantes até. Os estudantes desse ano estavam, tipo assim, os caras são muito bons. Teve. Depois que a gente ganhou, teve um monte de gente que veio falar com a gente, mas até antes da gente ganhar, tipo, todo mundo meio que se conhece, você sai de lá com. Não só, tipo assim, a gente não tava lá fazendo networking, A gente nem levou cartão de visitas, cara. A gente só foi. mas assim, a gente saiu de lá tendo conhecido um monte de gente. A gente saiu de lá inspirado porque os caras são muito bons. Então essa parte eu acho que é uma das mais legais, na verdade, assim, de premiação no geral. É o tanto que o seu... Cara, a gente faz uma coisa aqui dentro desse quadrado aqui. É legal você fazer parte de uma coisa maior. É legal você entender que você está junto com esse monte de gente. A gente é só nós dois ali na foto, um monte de gente, e cada cara desse representa um monte de gente a mais, que são os estúdios. Tá todo mundo ali construindo o que a gente considera que é o melhor design do nosso tempo, sabe? Dentro da nossa região. E, tipo assim, isso é uma coisa que é muito legal, é muito gratificante, assim. É uma coisa que retorna para você. Aí, assim, agora a gente vai falar de como participar, tá? Então, a gente falou por que que a gente via isso como importante, e a ideia agora é como participar, que eu acho que é a parte mais extensa, e a gente vai falar um pouco sobre portfólio e tudo mais. Então, assim, existe um processo de mapeamento, que a gente vai falar sobre ele, existe um processo de produção do portfólio, e existe um processo de aguardar, que é o mais foda de todos, porque não depende de você. Olhando o processo, ele é mais ou menos assim, tá? Mapeamento. A gente tem que olhar premiações e júri, produção, foto, texto e vídeo, é basicamente isso. Só que tem um monte de coisa dentro disso, que é narrativa, direção, produção, enfim. Mas é um processo importante. E depois a parte que foge da gente, né? Que a submissão ainda está dentro da gente, mas uma vez que você submeteu, shortlist, limbo, e cerimônia. Então a gente vai falar primeiro da parte de mapeamento, tá? Então, assim, o primeiro ponto, cara, para participar de... Eu coloquei só 5 aí, tá? Mas era só para eu exemplificar. Existem várias outras. Tem a Bienal, que não é premiação, mas é um catálogo. Você tá lá dentro, você precisa ser selecionado, que é uma coisa muito legal. Talvez o mais legal de todos. Porque a Bienal é mais que assim, não é sobre você ganhar ouro, prata ou bronze. A Bienal é sobre você tá na Bienal, entendeu? É diferente, assim, é muito legal. Porque esse negócio de comunidade acaba sendo mais forte ainda. E existem várias, tá? Então, assim, uma das coisas que pra gente é importante é quanto custa.
premiação nenhuma é barata, tá? É importante saber disso, assim. É caro, cara. E isso é a primeira decisão de você ser um escritório pequeno, você decidir se vale a pena. A gente ficou 2 anos, imaginando que seria um atalho, 2 ou 3 anos, mais ou menos, e a gente não viu resultado nenhum durante 3 anos. Se o que a gente estava gastando de dinheiro em prêmio valia a pena. E isso é uma das aprendizagens que a gente tem no caminho. Não é sobre fazer um projeto bom. Fazer um projeto que ganha prêmio, eu acho que sem nenhuma arrogância falar isso, tá? Fazer um projeto que ganha prêmio não é difícil. O difícil é você ter consistência. Então, assim, você sempre conseguir fazer projetos que são interessantes, porque depende muito do outro lado também, né? Depende muito do para quem você está fazendo o projeto. Mas um dos primeiros pontos para escolher, para participar é olhar para as premiações. Então, assim, quais são os perfis dos projetos que ganham? Quais são os perfis qual é o escritório que foi escritório do ano? Quais foram os melhores escritórios para o país? Qual é o trabalho que esses caras costumam fazer? Isso é um ponto que é legal, porque nisso você consegue ter meio que um padrão. Ah, meu trabalho é mais digital. Pô, o pessoal do programatório acaba ganhando um monte de prêmio junto com a gente, com o BDA e LAD, com outros escritórios, que eles nem escrevem, cara. Eles nem comemoram muito. Eles comemoram o Awards, porque o Awards traz outros projetos para eles. E é o principal prêmio para eles de web. Então, assim, depende muito do perfil do seu trabalho também. A parte de recurso, por exemplo, o BDA é um dos mais acessíveis, tipo, apesar de ser caro, acho que você comprar nos primeiros lotes é uns 300 e pouco cada inscrição. Inscrição do Sinfi você ganhou, precisa se inscrever. O LAD, ele é mais foda porque ele é em dólar, então, tipo, chega fácil a R$ 600 cada inscrição. O IF, ele é um absurdo. Se você ganhar, você tem que pagar coisa de 15, 20 mil reais para falar que você ganhou. É ridículo. A gente se recusa a participar. Então, assim, a gente nunca participou do IF e eu acho que o IF é um prêmio muito mais focado para design de produto. Eu acho os design de produto mais interessantes que os design gráfico que tem lá dentro. Mas para design de produto ele é um prêmio bem, bem importante. Então, assim, olhe para as premiações. Então, falei, prêmios são caros. Uma coisa que existe dentro de premiação é feita para privilegiar quem é grande. Então você tem que ter ciência disso. É aquilo que eu estava falando. Quem é grande escreve muito, vai para tantas shortlists e ganha tantos prêmios. Os caras, no fim do dia, eles falam que eles ganharam 15, 20, foi o escritório mais premiado, mas na verdade os caras escreveram muito mais. E eu acho que não tem que entrar na pira de querer ter muito, muito prêmio. Eu acho que é mais sobre você escrever o que você acredita. Dentro do escritório, a gente inscreveu, por exemplo, lá de 10. E a Ásia escreveu 2 projetos que a gente fez aqui junto com eles. 10, eu acho que é muito. Deu R$ 6.000 de inscrição, para vocês entenderem como isso é caro pra gente. Só que a gente escreveu 10 porque a gente tinha 10 para mandar. A gente não mandou... a gente tem R$ 6.000, vamos inscrever 10 projetos. Tanto é que os 10 que a gente inscreveu... Eu vou contar com os da Ásia. Os 12 projetos que foram inscritos, 12 entraram na shortlist, foram finalistas. E 10 ganharam. Então, assim, não é que a gente... É que a gente não tem recurso para gastar mais. Então, assim, a gente não escreve o que a gente não acredita, no que a gente não acha que tem realmente muita chance de ganhar. Muita chance. Então, assim, foca no que você acredita, sabe? É que nesse ano em especial a gente tinha mais projetos. Mas, por exemplo, a gente nem imaginava que a gente ia ganhar de escritório do ano. Porque ano passado o escritório que ganhou como escritório do ano foi a Casa Rex. E eles ganharam 15 troféus. Tá ligado? Tipo assim, a gente escreveu 10. Se a gente ganhasse os 10, ainda seria menos do que a Casa Rex conseguiu no ano passado. Então, a gente não estava disputando o seu melhor escritório. Aconteceu também, né? Então, assim, quantidade não é documento, tá? Quantidade é a constância. Assim, você tá sempre ganhando alguma coisa, vale mais do que... pô, ganhei 10, pô, ganhei um, mas os caras ganharam 10. Que merda. Não é sobre isso. Tipo assim, todo mundo... O Will é um cara que tá sempre lá. My name is Will, eu acho que é o nome dele, né? É um designer que a gente gosta bastante, amigo nosso. Cara, todo ano ele tá no Live, velho. Todo ano. Esse ano ele levou um troféu, ano passado acho que foi 2. Ele é um designer independente. Ele não vai escrever 10 projetos, igual a gente que é um estúdio. A gente não vai escrever 100 igual é uma Future, por exemplo. Então, quantidade não é documento.
Conhecer o jurado é uma coisa que é bem importante. A chance de você performar melhor é se o júri tiver um perfil ideológico igual ao seu. Ele vê design da mesma forma que você vê design. Se ele não vê design branding igual você vê, a chance de você ir mal é muito grande, entendeu? Porque você pode até fazer uma coisa que é muito bonita, incrível, que funcionou, que vendeu um monte, mas se ele não acredita naquilo, o júri é unânime. A decisão dele é o que conta no final. Então, enfim. Por exemplo, teve um ano no BDA, o ano passado do BDA, que o Dói foi júri, inclusive. Eu fui júri na Bienal, o Dói foi júri no BDA. E aí, quando você é júri, você não pode. Os projetos do seu estúdio não aparecem para você votar. Então, assim, é justo também. E é muito engraçado, né? Porque, assim, mas vocês tiveram vantagem no ano passado, a gente ganhou 6 medalhas no BDA. Cara, a gente já ganhou 2 ouros na categoria de branding do BDA. Foi o único escritório a ganhar ouro. No ano que o Dói foi jurado, porque ano passado, a gente não teve nenhum dos projetos que a gente mandou. Não foi nem para shortlist na categoria de branding. Por sorte, a gente tinha escrito outros projetos na categoria de design e digital, e todos eles passaram. Então, a gente acabou ganhando 6 medalhas. Acho que os 4 que a gente tinha, que era na categoria de branding, nenhum passou, né? Não foi nem para shortlist. Então, assim, esse negócio da imparcialidade é uma coisa muito forte. E teve uma característica muito grande naquele ano, no ano passado. O único cara de estúdio de design naquele ano no júri era o Dói. Todos os outros eram da indústria, assim, trabalhava no setor de design, branding, marketing da Coca-Cola, da Unilever. A visão de marca que esses caras têm é totalmente diferente da visão de marca do escritório pequeno que está fazendo marca para cafeteria, para outros lugares. Então, assim, a gente rodou, tá ligado? Tipo assim, aquele ano a gente foi muito mal. E aí é muito engraçado, porque projetos, por exemplo, como o Gato Pingado, foi um ano antes, foi 2023. Ele ganhou, foi o único ouro na categoria naquele ano. Em quê? Estratégia? Acho que era em estratégia, prata em naming e bronze em design. Cara, foi tipo assim, sucesso, foi muito massa. Subiu no palco, tava o time inteiro, então foi bem legal, porque só o ouro subia no palco, todo mundo. Putz, foi muito massa. A gente escreveu ele no LAD, a performance dele no LAD foi bem mais baixa, né? Foi 2 pratas, né, eu acho. Enquanto o Chunk, que foi bem meia boca no BDA, levou o melhor projeto na categoria de design no LAD, no ano passado. Melhor na categoria de design e levou um bronze também, né? Ganhou um ouro e esse que foi melhor na categoria. Então, assim, cara, olha os jurados. Olha qual escritório os caras trampam. Se o trabalho bate mais que o seu, você sabe. Porque recurso é uma coisa importante, a gente não tem recurso limitado. Então, você consegue decidir mais se, tipo, vale a pena eu colocar mais projeto na categoria de design, mais projeto na categoria de brand. Existe uma coisa muito estratégica do que só você olhar para o que você fez. Você tem que olhar para o que os outros estão fazendo, para entender um pouco qual a forma como eles pensam. Tá? Acho que isso é um ponto importante. E o do Chunk é isso, né? O do Chunk foi o inverso. O Gato Pingado foi muito bem no BDA, não tão bem no LAD. Esse foi muito bem no LAD e não tão bem no BDA. E não é porque o projeto mudou, a gente mandou as mesmas coisas. É porque o júri é diferente. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouco sobre produção, tá? Quer falar? Acho que entra no que você ia responder naquela hora. Então, tipo assim, essa apresentação nossa de hoje é sobre premiação, mas a gente não quer que soe como se, tipo assim, se a gente fizesse tudo pensando em prêmio o tempo todo. Muitas das vezes, assim, a gente trabalha no portfólio e ao mesmo tempo pensando na premiação também. Para a gente o prêmio, ele é quase que uma extensão do portfólio, assim, a gente meio que trabalha nos dois ao mesmo tempo. É um pouquinho diferente, premiação tem muito menos imagens que você pode mandar, as coisas têm mais limitações. Mas eles são conectados porque a gente sabe que a gente vai ter que organizar o processo, a história do projeto
A gente sabe que a gente provavelmente vai ter que produzir mais coisa, então essas coisas todas acabam acontecendo ao mesmo tempo. Assim. E uma coisa interessante, a gente fala de portfólio, falando de plataforma dentro disso, cara, eu acho que hoje eu fico mais feliz com o resultado das coisas no Behance do que nas premiações em si, assim. E o Behance, ele é uma plataforma muito importante, o site para a gente é muito importante, mas o site é quase um espelho do que tem no Behance, né? Então, na hora de montar o portfólio como plataforma, a gente usa o Behance, assim. O portfólio sempre é postado lá primeiro também e tudo mais. Então, a gente tem um olhar para o Behance muito carinhoso do que a gente está fazendo e produzindo ali. E o Behance tem muito disso de comunidade também, enfim, é uma coisa interessante. Teve um resultado que demorou para começar a acontecer, né? Depois a gente fala um pouco do Behance. Assim, aí a gente vai entrar na parte de produção, tá? Então, assim, a gente naturalmente está pensando mais no portfólio, a gente está pensando mais no Behance, mas para a gente, uma coisa que é muito importante conte uma história com as imagens, assim, com tudo que você está construindo. As pessoas são muito visuais. A gente já tentou se dedicar mais nos textos, né? A gente sentia que não tinha tanta performance no portfólio, a gente sentia que... A gente é um pouco frustrado que a gente queria pôr mais texto, não menos foto, mas mais texto, mais coisa de processo. E muitas vezes não dá, e muitas vezes o que a gente colocou também não foi o que foi para frente, foram coisas menores, mas assim, as imagens têm um poder muito grande, assim, e elas têm que ter uma narrativa. E aí bate com o que você falou de portfólio, Guilherme. Para a gente, coisas que existem têm mais valor. Então, não é sobre portfólio, cara. É sobre uma coisa que a gente gosta. A gente quer fazer coisa que vai para o mundo real. A gente quer fazer coisas que a gente consiga pegar. A gente quer fazer produto, quer fazer embalagem, quer fazer site. Então, a gente quer fazer as coisas de verdade. E não mockup. E não mockup, eu não estou falando aquele mockup PSD que a gente baixa dos sites. Mas a gente não quer que seja um mockup, mesmo que a gente imprima por conta, né? Imprime, fotografe. Não é esse mockup em si. Eu acho que o Nicework é um bom exemplo, assim. Esse projeto é um projeto muito legal, é para After Hype, é uma empresa muito massa, os caras são gigantes no digital, ele é o dono da criação da Dênia, que é um personagem super conhecido, faz propaganda para Itaú, junto com Fernanda Torres, para Nubank, um monte de cara grande. A Dênia é a porta-voz da After Hype. A After Hype veio para a gente para voltar a ser uma empresa de papelaria, mas com mais fôlego criativo. E esse foi o primeiro drop que a gente fez, que era uma linha de escritório. Então, só contando a história assim um pouco. E aí, o Nice Work But é essa linha, é esse drop de produto da After Hype. E uma coisa interessante nesse projeto tudo foi sempre feito dentro da After Hype. Esse foi o primeiro drop que a direção criativa do drop basicamente saiu de dentro deles e foi feito por nós. Então, todas as ideias de produtos que tem aí dentro, cara, ele passou um texto escrito sobre, um texto criativo sobre o que era a campanha, e a gente criou todos os produtos, a gente idealizou tudo, como que ia funcionar caderno, flipbook, xícara e tal. E é um projeto que envolveu todo mundo dentro do escritório. O Dói estava no Japão na época, ficou muito nessa parte de criação das ideias, eu e a Fer. Quando o Dói voltou, falei, eu gosto muito que o Dói entre em produto. Eu dei pro Dói pegar esse projeto, ele ficou 50% do tempo pensando nas embalagens, e não era nem os produtos, era a embalagem que o produto ia dentro. Aí depois entrou o time inteiro fazendo o design dos produtos juntos também, mas as embalagens deram uma direção massa. E era pra gente ter feito a direção de fotografia desse projeto. E é por isso que eu coloquei ele aqui na apresentação. Só que não deu tempo, porque a After Hype eles têm um drop no final do ano que é a Desagenda, que é o que mais vende deles. Os caras vendem, tipo assim, é um absurdo. E se demorasse para sair o Nice Work, ele entrava na janela da Desagenda e podia ser que ele fizesse vender menos Desagenda. Então eles precisavam soltar antes e a gente não conseguiu produzir as fotos. Se você entrar no site da After Hype, os produtos são os nossos, mas as fotos são outras. E aí, para o portfólio,
a gente já tinha idealizado lá atrás, quando a gente estava montando, falou, Matoso, ó, isso aqui, os produtos são esses. A gente fez o design, a gente falou, a gente quer fazer a direção de fotografia, as fotos e vídeo para lançar esse material lá na frente e tal. E não deu tempo. Enfim, eles fizeram a foto por lá, até mandar produto para cá, receber, organizar. Só que daí quando a gente foi montar o portfólio, a gente falou, pô, vamos usar a foto dos caras, não é igual o que a gente imaginava pro projeto. É um projeto que a gente idealizou ele inteiro para ser de um jeito, a gente vai apresentar ele de uma forma que não é a forma que a gente idealizou, porque a foto está pronta. E aí foi um trabalho que o Dó e a Fer ficaram muito em cima na parte de produção mesmo, de ir para móveis usados. Você quer falar um pouco do processo? Então, assim, igual eu tinha falado, uma vez que a gente entrega o projeto, a gente já está todo mundo bem dentro, assim. Então, muito da direção da coisa toda já estava bem definida. Eu acho que eu acabei entrando um pouco mais na parte de direção de arte da, da fotografia. Eu tenho um monte de referência, eu conversei com o Oshiro, que fez as fotos pra gente. Aconteceu que esse projeto, a gente estava com 3 portfólios que a gente estava produzindo ao mesmo tempo, assim, meio que na fila, e a gente estava tentando encaixar as coisas, assim, eram 3 projetos. Então a gente estava com pouco tempo e pouca verba também para investir nessas coisas, porque também leva uma grana, né? A gente tem que... É uma produção, assim. Aí esse em específico, o Oshiro é nosso amigo, então a gente meio que troca trampo com ele faz coisa com a gente, faz coisa com ele. E aí nós mesmos produzimos, então foi eu, a Fer e o Arão também, a gente foi procurar móvel, a gente foi procurar figurino. A Fer modelou. A Fer modelou, a Fer fez também maquiagem e styling, a gente ajudou também. O Oshiro conhecia um cara que tinha um Mac antigo e tipo, a gente foi juntando coisas que a gente conseguia. Mas no final das contas a gente achou que a gente produziu Melhor talvez que muito produtor que a gente contratou. melhor que muito produtor. Porque a gente sabe que a gente tem o nosso cuidado com atenção de detalhes, a gente se preocupa muito com as coisas. Então, assim, tudo que vocês verem, assim, tipo, e eu encorajo vocês a ver o projeto no Behance, que tem mais coisas. Foi tudo feito pela gente. Os produtos é aquela coisa, a gente já tinha trabalhado neles antes, o pessoal do After Hype executaram muito bem, aliás. Mas todo o resto, tudo feito pela gente, assim. Então, Inclusive a ideia. E assim, os materiais todos da The Hype antes da gente, eles eram muito centrados na frase, porque o Matoso é comediante, ele é roteirista, então, para ele, o jeito dele fazer humor é verbal. Então, era uma capa com escrito. Cara, a gente não consegue chegar em 10% da capacidade do Matoso de fazer humor com palavras. E aí, quando ele jogou pra gente, a contribuição que a gente deu foi olhar esses materiais com um olhar de design. Então, eu lembro da gente discutindo, e aí eu comecei a falar, não, tipo, esquece frase, porque a gente estava pensando em frase para fazer uma ilustração. Falei, vamos fazer o material, eu gosto muito de material, sempre falar, se a gente fizesse com material, já meio clichê. Mas, tipo assim, vamos tentar fazer isso estrutural, como que a gente consegue brincar um negócio tipo, do flipbook, como que a gente consegue fazer, que nem esse caderninho que é, você brinca e passar, nunca tem o 100% motivado, quando você vai chegar no 100% ele vira desmotivado, sabe? Então, assim, como que a gente brincava com esse tom de humor ácido da After Hype, criticando o mundo corporativo, de um jeito que a gente conseguia fazer humor, mas tentando absorver o estilo de humor da AF, sabe? Eu acho que isso é bem legal. Então, assim, a gente acabou entrando em todas as camadas, né? E aí, meio que não apresentar do jeito que a gente achava que tinha que ser, era quase jogar fora uma ideia, cara, que a gente ficou muito tempo trampando e apostando nela, mesmo que aquilo custasse pra gente, custou um pouco, mas, tipo assim, porque a gente achava que a ideia valia a pena, né? Ela valia a pena ser mostrada pro mundo. E foi muito legal, porque o Matoso viu e falou, puta merda, cara, eu quero relançar o Nice Work agora, depois que eu acabar de vender as desagendas, porque a gente devia ter feito a sessão de foto junto, a gente devia ter segurado os produtos e ter lançado depois da desagenda, e não corrido para ter lançado antes, sabe? Então, assim, é muito legal que mudou a percepção do cara sobre... Isso é uma coisa que é interessante também. A gente não fez isso desafiando o cliente.
Mas, ao mesmo tempo, o cliente viu isso e falou, caramba, eu acho que eu preciso deixar vocês fazer o ciclo completo do projeto para ele acontecer do jeito que tem que acontecer. Meio que a gente mostrou o que deve ser, sabe? E a gente não, enfim, foi super de boa ele produzir a foto, a gente entendeu ele ter produzido as fotos por lá, no contexto que era. Mas, se é para ir pro portfólio, a gente sempre coloca da forma como a gente idealiza, como a gente acredita, né? Aí, de novo, tipo, o projeto em si, o portfólio e premiação, eles são tudo entrelaçados. Tipo, o seu portfólio ele só vai ser tão bom quanto o projeto, né? Tipo, não tem como você enfeitar uma coisa que não é legal no começo. A gente não necessariamente fica pensando, criando projeto para ser portfólio necessariamente. Quando a gente percebe que um projeto tem potencial, a gente pensa, tipo, putz, isso seria um portfólio legal. Mas, enquanto a gente está trabalhando nele, a gente sabe, a gente tá ciente das coisas. Então, igual o Biel falou, logo no começo, acho que até antes da gente ter apresentado nada concreto sobre os produtos em si, quando a gente estava falando de ideias. A gente já estava falando sobre a identidade de fotografia, já estava falando sobre... Já tem na apresentação, né? Tem um monte de referência de, tipo assim, Matrix e Severance, e, tipo, coisas assim que tem essa estética bem corporativa, assim. Corporativo ruim, né? Tóxico, né? É isso. Corporativo bem sem alma, assim. A gente sabia que a gente ia brincar com isso. E até quando eles fizeram as fotos deles, eles tentaram seguir essa pegada. Mas a gente tinha uma coisa muito específica na nossa cabeça que a gente sabia que, tipo assim, imagina esse chaveiro se você só fizesse. Primeiro, não tem nem como você fazer um mock-up disso, tipo, não existe um mock-up disso. Porque a gente que decidiu que ia ser bordado, que ia ser uma chapa de acrílico branca, e inclusive a argola, né? A gente procurou uma argola na internet que fosse legal, que fosse disponível para comprar, falou para eles qual argola a gente queria. Mas se conseguisse fazer, tipo, um chaveiro do chaveiro voando num fundo infinito, tipo assim, ia perder muito do que o produto é. Então, tipo, tudo em volta também, o portfólio ele tá lá para fazer o projeto ser visto da melhor luz possível, assim. Então, E, enfim, eu acho que é aquilo que eu estava escrito lá no começo, é sobre contar a história com o que a gente está fazendo, né? A expressão, a construção, a cena, enfim. E esse cliente é um cliente muito legal, cara, porque ele fez tudo exatamente do jeito que a gente designou, sabe? A caneca, ele produziu do jeito que a gente designou. Os materiais, putz, foi caríssimo fazer, meu, você destaca para abrir, tirar o flipbook de dentro. Cara, ninguém faz isso tirando na The Hype, porque foi muito caro para produzir, mas foi um drop com bastante repercussão. Isso aqui não é IA, tá, gente? Isso aqui a gente fotografou e recortou as mãos segurando as coisas. a gente não usou AI nem para remover coisas da foto, porque o que a gente estava fazendo estava saindo melhor. A gente só usou AI para selecionar coisas, que aliás foi muito bom, ajudou muito, mas tudo isso, tipo assim, um dia eu acho que a gente tem que postar alguma coisa sobre o processo, porque a gente ficou segurando cada um desses elementos, tirou várias fotos, isso aí deve ter, tipo, lá, umas 10, 15 fotos em uma só, assim. E assim, só fazendo um parênteses sobre IA. IA é muleta também, tá? Porque, tipo assim, não existia IA há 2 anos e a gente estava fazendo a maior parte dos projetos que a gente está apresentando para vocês. Então, né, tipo, existe um mundo de criar as coisas sem ser na aleatoriedade de um prompt, né? Você tem a possibilidade de fazer isso. Ajuda, tem coisa que ajuda, mas você tem que tipo assim, a gente consegue fazer as coisas que a gente conseguia fazer. A gente teria feito esse projeto do mesmo jeito 3 anos atrás, com as ferramentas que a gente tinha. Uma das ferramentas chama o Shiro, que é o nosso braço na fotografia, ele é muito bom. Beleza, né? Mas eu não consigo, pô, vocês mostraram um portfólio aí, produção, arrumaram um Mac antigo, primeiro Mac, alugaram móvel, alugaram estúdio, chamaram fotógrafo e tal. Isso mesmo. Mas como eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer uma produção dessa. Cara, tô aqui, tipo assim, a estrutura de vocês ainda é maior, os contatos de vocês são diferentes e tal. Beleza. Use suas skills, suas habilidades, ou chama um amigo, tá ligado? Tipo assim, a gente chama o Shiro direto. A gente troca coisas com o Shiro desde que a gente se conhece. E assim, e quando não dá para chamar o Shiro, por exemplo, esse é o caso da papelaria. A gente ganhou o prêmio com essa papelaria do Colorado.
Esse projeto ganhou bandeira azul no Behance também. A gente fez essa papelaria para o escritório de arquitetura. Os caras produziram foto da obra do jeito que a gente pediu, fizeram um monte de coisa que a gente pediu, mudaram a arquitetura do lugar inteiro que a gente pediu. Só que assim, por que o escritório de arquitetura vai fotografar a papelaria dele? Saca? Ele usa a papelaria dele para entregar para o cliente dele. Ele não vai tirar foto da papelaria dele para pôr no Insta e falar assim: olha que bonito minha papelaria, gente. Pede um orçamento, vocês vão receber um papel maravilhoso. Cara, não faz sentido, é ridículo, tá ligado? Então, assim, tem coisas que, por mais que elas. Foi tudo produzido, foi chanfrado, foi feito em papel manteiga, o cartão. Cara, tudo papel Color Plus, esses papéis coloridos não são impressos, são papéis já coloridos, só chanfrados. Super legal. Só, cara, eles não têm por que fotografar. Só que a gente, para pôr no portfólio, a gente precisa de fotos. E nesse caso, essas fotos foram feitas aqui no escritório. Eu lembro que a gente comentou, precisa das fotos da papelaria. Eu saí pro almoço, eu cheguei, tava o Dói fotografando, a Fer e o Rafa aqui junto, montando as coisas, as cenas. Mas basicamente, tipo, esse aqui é o Dói, ó, segurando o cartão. Nem sei quem fotografou o Dói. Quem fotografou você? E assim, aqui é a garrafinha do Dói, pega sua garrafinha aí. É o escritório, é a nossa mesa, Olha lá. tipo, É nosso chão aqui, é nosso quadro ali atrás. essa tábua de corte que a gente usa em tudo. Enfim, dá-se jeito de produzir as coisas legais. Não tinha flash, era só a câmera e a luz que tá entrando pela janela, sabe? Então, assim, dá para produzir coisa legal com um pouco de paciência, um pouco de tempo e pensando na composição. Então, o registrar foi muito importante. Esse cartão, cara, se a gente colocasse ele em vetor ou colocasse o mockup dele, teria zero graça, cara. Zero graça, assim, tipo, quase tudo aí teria zero graça, na verdade. Mas é o como ele existe no mundo que torna ele legal. E assim, a gente mostrou um exemplo que a gente ia produzir e não foi produzido, a gente teve que produzir por conta. A gente mostrou um exemplo que jamais seria produzido, que a gente tinha que produzir para pôr no portfólio. Mas assim, o ideal mesmo é que tudo isso já tenha sido criado no momento que você terminou o projeto. Igual o Rusca, que basicamente estava tudo pronto já, porque tudo que tem ali são ativos, assets da marca, que foi criado durante o processo, vídeo, site, foto, enfim, animações. Acho que não tem quase nada que foi criado por fora do Rusca, né? Acho que não tem nada no do Rusca. Talvez foto da embalagem. Foto da embalagem, é verdade, que é a mesma coisa, o cliente também não tinha por que fazer foto da embalagem, né? O do Sociedade Canina também, que a gente chegou no final. O que a gente fez, cara, eu acho que foi a animação desse livrinho aqui, para falar como que era o livretinho, né? Mas basicamente tudo já tava pronto quando a gente lançou o projeto. Assim, o Dói editou esse vídeo ali de cima, mas tudo que tem dentro do vídeo foi feito pro projeto. Na verdade, você só foi juntando as coisas e fez um vídeo de apresentação, né? Então, assim, o ideal é que a gente consiga, tudo já tá pronto e fica um projeto um portfólio menos burocrático pra gente e menos custoso pra gente lançar. Sobre textos, né? A gente falou sobre imagens. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem falar sobre imagem? Vocês querem perguntar no final? Texto. Eu acho que texto é uma parte muito sensível, assim, do projeto. As premiações, elas dão pouquíssimos espaço para você explicar projetos que muitas vezes são muito grandes, né? Igual o projeto de branding, pra gente é muita coisa que a gente pensou. Então, meio que não dá tempo de você ficar falando exatamente tudo que você fez, do jeito que você queria falar. E o primeiro bloco de texto normalmente é o mais importante, que é esse que eu coloquei aqui. Esse é o do Sociedade Canina, que é o que eu mostrei ali, né? O importante do texto, muito é você dar um soco já, tipo, do que é o projeto como tom de voz, assim, como sentimento. E deixar muito claro o que você fez dentro do projeto. Porque quando você olha um projeto grande de branding, é difícil saber o que foi executado por você, o que foi executado por outro. Então é importante você ser bem claro. Enfim.
Esse é o texto do coisa, né? A gente começa. O seu cachorro deveria comer apenas comida de verdade, sem segredos, sem conservantes, feita com ingredientes naturais e temperos de verdade. A sociedade canina nasceu desse propósito inquestionável, e nosso papel foi dar forma a essa visão através do design. Foi um daqueles trabalhos que colocamos tudo o que temos: posicionamento, name, identidade visual, UX, ilustração, fotografia, animação, embalagem e produtos. O diferencial é que não criamos apenas uma marca, mas uma sociedade, um lugar de pertencimento, leveza, orgulho para quem cuida de cães. Com uma pitada de estranheza, buscamos surpreender em cada detalhe, misturamos tipografia sóbria com ilustrações enigmáticas, fotografia crua com narrativa divertida. O resultado é uma marca que foge de fórmulas e respira autenticidade. A gente fala muita coisa em pouca coisa aqui. Basicamente, tem muito ponto final dentro desse bloco, porque a gente está falando de muito assunto diferente. Só que tem o tom da marca. E uma coisa que a gente gosta muito em texto, é uma característica nossa, a gente não escreve em terceira pessoa porque a gente está fazendo artigo científico. Eu acho que isso também deixa o texto mais próximo. Acho que é uma dica nossa do jeito nosso de fazer as coisas. A gente coloca muito em primeira pessoa, e a gente ainda meio que um foda-se para a formalidade da premiação, e eu acho que isso acaba ganhando tom de voz, acaba ganhando mais conexão. Então, acho que isso é um ponto que é bom. Texto importa muito, cara. Importa demais, principalmente no primeiro parágrafo. Senão vira um monte de imagem. E premiação diferente do Behance, que você pode construir um monte de imagem, como no meio tem vídeo, tem GIF, você consegue construir visualmente a narrativa inteira. No prêmio você tem 10 slides de foto e não pode passar de 2 megas cada foto. Ou seja, não dá para você roubar e fazer uma imagem tipo com 1080 pixels por 10.000, que você vai colocar um monte de coisa. Que ela vai ficar com mais de 2 megas ou vai ficar com qualidade horrível. Então é complicado, cara. Então o texto ele ancora demais, assim, porque daí você já joga as imagens principais. Sobre o vídeo, toda premiação te permite mandar um vídeo. E pra gente, o vídeo, ele é a melhor oportunidade para você apresentar o sentimento do negócio, sabe? Eu vou tirar o som aqui, porque... pulei o vídeo. E esse daqui é um dos projetos que a gente ganhou ouro do BDA, que é o do Coffee Lab. Depois vocês entram no portfólio e vê o vídeo. É bem legal, tem 5 minutos, eu não vou ficar apresentando ele inteiro. Mas assim, a gente foi registrando. Toda vez que a gente saía de uma reunião com a Isabela, o Dói gravava a tela dela dos stories, porque ela sempre saía da reunião e fazia um stories espontâneo da marca. A gente não sabia o que a gente ia fazer com aquilo. E foi muito legal que a gente usou isso para fazer um vídeo de lançamento da marca, que tem uma entrevista com a gente, com outras pessoas que participaram do processo. E isso ajudou a explicar muito bem o processo de redesign da marca. Esse projeto foi ouro no BDA, então foi sucesso. Só que olha que engraçado, a gente mandou ele pro LAD, ele nem foi para shortlist. Tá ligado? Esse é um daqueles casos que o projeto, né? E o vídeo pra gente é a melhor oportunidade de contar a história, porque a gente pode falar, cara. A gente pode pôr tudo, sabe? A gente pode pôr animação, pode pôr tudo que dá ali. Só que esse é um vídeo que, tipo assim, é muito mais simples. Eu sinto que o Dói sempre fica meio puto quando ele tem que fazer um vídeo desse, porque, tipo assim, não conta a história da marca, não é profundo, mas ele é basicamente quase que um slide animado do que foi as telas do projeto. Só que, por exemplo, esse projeto, o vídeo é super curtinho, acaba bem sequinho, só que esse projeto ele foi ouro no LAD e foi o melhor projeto na categoria de design gráfico no ano que ele participou. Então, assim, é foda, não dá para entender direito. Mas a gente, na preferência, prefere que os vídeos sejam muito bons, né? Mas não... Quer falar dos vídeos? Que foi descobrindo ao longo do caminho que a gente não dá nem conta, né? O vídeo, ele puxa muito esforço e muito tempo, né? Eles são trabalhosos, assim. De novo, tipo assim, a gente não... A gente tá falando de prêmio, a gente tá falando de portfólio, mas a gente sempre gostou de vídeo no geral, a gente sempre quis fazer um documentário para cada projeto, assim, essa sempre foi uma vontade nossa. Mas é difícil conseguir encaixar tempo e esforço para isso, assim. Então acontece da gente ter que fazer de vez em quando uns vídeos um pouquinho mais simples, mas a gente sempre viu
muito assim, é difícil você mensurar o impacto do que cada coisa é, mas pra gente o vídeo sempre foi uma coisa muito importante. Então, a gente tenta, quando dá, a gente faz um vidinho mais elaborado e quando não dá, a gente faz um vídeo mais simples e ganha ouro. Então, Não dá para saber. Eu acho que é muito mais o projeto do que. E o júri, né? Porque um júri adorou o Coffee Lab, outro júri odiou o Coffee Lab. Um júri gostou menos do Chunk, outro gostou muito do Chunk, então também, enfim, não dá para saber tão bem assim. Mas assim, pra gente o que mais importa é que o bom design a gente sente aquilo que a gente falou na outra apresentação, a gente sente no coração, assim. Então o jeito melhor de explicar é tentar deixar o mais visceral possível, né? Eu acho que o Nice Work é um bom exemplo. A direção de foto conseguiu deixa ele muito claro, ele é muito tocável, assim, ele é muito palpável. Então eu acho que isso fica claro lá. E só o final do processo de premiação, que é isso, né? E depois que você manda, né? Uma vez que você submeteu, shortlist. É por pontuação, prêmio não é assim, o melhor ganha ouro, o segundo melhor prata, o terceiro melhor bronze. É pontuação. Sei lá, uma categoria entrou 50 projetos, de 50, 20 tirou mais que nota 7, ele é finalista. Se tirou acima de 7,5 até 8,4 ele é bronze, de 8,5 a 9,4 ele é prata, acima de 9,5 é ouro. Ou seja, ouro é muito raro, é muito difícil ter ouro em premiação, assim. Normalmente a média é, uma premiação tem 1.500, 1.700 projetos inscritos, uns 300 e poucos ganham, e tem uns 15 ouros, para vocês terem ideia, assim. Então, ouro é tipo 1% mais ou menos dos projetos inscritos, é bem pouco, assim. Então, porque normalmente são 10 jurados por categoria. Cara, se um jurado dá 7 em 10 jurados, você já não ganha ouro mais, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Você tem que estar todo mundo mandando pelo menos 9 e 10, assim, pra você conseguir ficar acima do 9,5. Então, ouro é foda. Essa parte que é o limbo, ele é um problema, assim. Porque se você ganhou, a maior parte das premiações avisa que você ganhou, mas nunca avisa o que você ganhou e quantos você ganhou. Então, assim, você ganhou um prêmio, 10 prêmios. Se você ganhou, você sabe que você sabe que ganhou bronze, mas se você ganhou bronze, prata, ouro, você nunca sabe, você só vai saber na premiação. O problema é se você não ganhou, porque daí eles não te avisam. Normalmente, se você não ganhou, você fica esperando ansiosamente o e-mail, entendeu? Falando, isso é terrível, né? Fica lá, tipo assim, tá, mas saiu a shortlist, eu tô na shortlist, e agora? Você chamar, vou receber um e-mail? Ou seja, e eles não falam que data eles vão mandar esse e-mail. Eles nem falam se eles vão mandar o e-mail. Então é complexo, assim, é meio tenso. E aí vem a parte da cerimônia, que aqui você descobre o que você ganhou. Esse é o processão, assim. Você fica meio. É que assim, meio que o prazo é tão longo, você começa a escrever ele, o prazo vai se estendendo tanto que chega um momento que você meio que você esquece que você se inscreveu, né? Tipo, e de repente você vê notificação. Então pelo menos esse é o lado bom. E aí, assim, o que a gente ganha, né, com isso? Que eu acho que é a parte mais importante. Valor percebido, os clientes melhoram, eles melhoram a relação com a gente, eles não questionam muito se a gente é capaz ou não de fazer as coisas, se a nossa ideia é boa ou não, se o nosso trabalho vale o que a gente está cobrando ou não. Então, isso é uma coisa que é muito boa, porque a base de confiança fica maior, mas isso também, se você souber explicar bem o que você faz e tal, e gerar confiança, boa parte disso você já consegue, mas os prêmios ajudam bastante. Clientes mais qualificados, tem clientes que se importam com premiação, eles entendem que o design custa mais, e eles querem mais a gente do que uma identidade só. É aquilo que a gente estava falando na outra apresentação. Eles estão contratando a gente pela forma como a gente pensa e não pelo um portfólio que ele viu, sabe? Porque ele acredita no que a gente está fazendo. E essa coisa da comunidade que a gente falou lá atrás, que, pô, se eu começar a fazer parte dessa comunidade, é uma coisa que hoje eu vejo que é muito legal, assim. Foi esse ano que a gente sentiu isso, né? E é muito legal que você vai conhecendo mais gente, é muito interessante.
mas nem sempre vimos assim, né? Então, assim, a gente começou a sentir agora. É uma coisa de você começar a ganhar pertencimento, é muito mais aquilo que eu falei do que você ganhar um, é você ser constante. Acho que esse é um ponto. Mas o mais importante, assim, se vocês quiserem participar de premiação, o que vocês ganham, né? Quando eu fui montar essa apresentação, eu fui montar para uma apresentação que eu fiz para o curso de design lá da UEL. E a Fer, discutindo, a Fer até falou um argumento que foi assim, eu acho que a gente tinha que montar essa apresentação não na ótica de premiação para a gente, mas premiação para eles, o porquê é importante para eles. E aí foi uma coisa que eu discordei com ela, porque assim, a gente não é representante do LAD, da B-Design, enfim, a gente não acha que as pessoas têm que participar de premiação necessariamente. A gente está colocando os pontos do porquê para a gente foi importante. E se vocês verem da mesma forma, faz sentido para vocês. Se não, não, entendeu? Não, não é ter prêmio que fala que o seu design é um bom design necessariamente, entendeu? Não, não é sobre isso. Mas, assim, tem coisas que ajudam bastante, principalmente quando você é estudante, cara. Para você ter ideia, no LAD foram 350 projetos premiados. Desses 350, 50 de estudantes. A maior parte, 150, é bronze. Nenhum bronze sobe no palco do LAD. Ou seja, você ganha o prêmio, você gasta o dinheiro, vai para o Peru, vai para a premiação, que é massa aí, tudo bem, mas você nem vai subir no palco, os caras nem vai ver seu nome lá. Quer dizer, vai ver seu nome escrito no slide com um monte de outros bronzes. Cara, quando você é estudante, todos os estudantes sobem no palco. Eu acho isso muito legal. Porque ganha uma visibilidade, velho. Pensa que todos os escritórios massa na América Latina tá naquele palco que pode te contratar. E você é estudante, está todo mundo te olhando e você sobe no palco, sabe? E o seu trabalho é apresentado. Para mim, isso é um atalho gigantesco, assim, uma visibilidade bizarra de grande, sabe? Então, assim, é uma coisa que ajuda bastante. Então, você acaba sendo notado muito mais rápido. E, obviamente, isso vem atrelado com o reconhecimento, né? Então, vem quase que com um selo de qualidade no trabalho. E isso traz inúmeras oportunidades. O que você tá, essa é uma coisa traz a outra. A visibilidade traz reconhecimento e traz oportunidades. Mas assim, uma coisa tipo precisa ser dita. Um bom portfólio também pode fazer esse papel, tá? Você não precisa ter um prêmio para isso. Se o seu Behance for muito bom, em si, praticamente ele vai trazer todas essas coisas. Eu acho que só a velocidade é diferente, entendeu? E muitas das vezes o seu portfólio ser visto por quem importa demoraria mais, o seu Behance ser visto, você mandar, sei lá, no LinkedIn do cara, se o cara vai ver, ou no e-mail se o cara vai ver, no e-mail da empresa se vai chegar para o cara que você quer que veja. É muito, tipo, tem muitas variáveis de que pode dar errado no meio do caminho. Quando você está lá na premiação e você sobe do palco o prêmio, você vê. Teve um estudante brasileiro que subiu e pegou 3, né? Cara, todo mundo viu o cara, tipo, caramba, de novo, ô louco, de novo, ô louco, de novo. Então, assim, eu acho que é só a velocidade que muda, mas você consegue ser notado com Behance bom. Assim. Tem alguma coisa para falar disso? E aí, para abrir para a pergunta para vocês perguntarem, o que vocês quiserem, a gente até colocou um FAQ aí, caso vocês não perguntem, a gente faz umas perguntas para a gente mesmo. Alguém quer perguntar uma coisa? Olá, Wesley. Oi, oi, boa noite. Boa noite. Nossa, eu realmente adoro a direção de arte do trabalho de vocês, essa parte de fotografia dos projetos. É o que mais me toca também, assim, lógico o processo também, mas, tipo, é uma das coisas assim, fala, gostaríamos muito de fazer isso. E aí, a minha pergunta é, como vocês estão muito envolvidos, né, no projeto, todos vocês têm muitos momentos de vai e volta, se vocês acabam preparando um material para o dia do shooting, ou esse processo das fotos também é um pouco mais orgânico? Assim, a gente é tudo muito pensado, muito planejado.
Normalmente, o nosso processo é aquela coisa que a gente falou, a gente é bem horizontal aqui, assim. A gente não tem uma pessoa diretor de arte sempre. Normalmente a gente senta todo mundo junto e discute o projeto, discute a direção. Eu acho que acaba que várias vezes, principalmente recentemente, para foto de portfólio, eu acabo pegando a direção de arte muitas vezes. Uhum. Mas a gente conversa todo mundo junto. Mas normalmente a gente faz Depende também do fotógrafo, mas normalmente a gente faz um mood board bem grande do que a gente quer fazer. Dependendo do que a foto pede coisas diferentes. Igual, agora a gente acabou de fazer. Não é para portfólio isso, mas a gente fez uma sessão de fotos pro Chunk da sessão dele de Halloween. A gente sabia que ia ter muita ilustração, então a gente foi pensando nisso, já sabendo que a gente ia meio que desenhar por cima de tudo que não era o produto. Assim. Então a gente vai o máximo de planejado possível. Assim. A gente sabe que o Oshiro gosta das coisas muito assim, tipo, eu preciso dessa foto, dessa foto, dessa foto, dessa foto. Então, quando é com ele, a gente sabe que a gente precisa planejar mais. Mas a gente tenta fazer o máximo possível, porque também, assim, sessão de foto e vídeo, se você não tomar cuidado, assim, você fica o dia inteiro lá e você fica meio que girando no mesmo lugar. Tipo, é fácil você perder tempo, eu acho, em sessão de foto, se você não tiver uma direção clara, assim. Então a gente sempre tenta planejar o máximo e com lista do que a gente precisa, tanto de lista das fotos e vídeos, até, tipo assim, qualquer coisa que a gente vai precisar no dia, a gente sempre tenta planejar. Mas, por exemplo, o do Sociedade Canina. As fotos todas não foram feitas para o portfólio, eles foram feitos para o material deles que a gente precisava, que o principal era o site. Nesse, cara, a gente foi no dia com todas, tipo assim, eu fiz o design do site. Todas as fotos estavam marcadas certinho que elas tinham que ser para cada campo. Eu acho que eram 15 fotos que a gente precisava produzir e fotos variadas, foto com cachorro, foto de comida sendo produzida, foto de ingrediente, foto de, ou seja, tinha muita coisa para ser feita em cenários diferentes. E a gente precisava fazer isso para a gente acabou usando todas essas fotos no portfólio, mas elas são feitas para o site. E assim, deu para produzir tudo, mas foi cronometrado. Só que compensação, como estava tudo anotado exatamente o que queria, e estava a marcação do layout, todas as fotos, onde ia ficar, se tinha box em cima ou não, se tinha que estar mais composto para o lado ou não, fluiu e a gente conseguiu produzir tudo num dia. Então, assim, depende bastante. Tem coisa que nem esse do Sociedade Canina que foi muito cravado, assim, exatamente o que a gente queria. As cores que tinha de fundo, estava anotada a cor que ia ser de papel no fundo, para cada coisa, estava tudo super certo, assim. Tinha um checklist, o Shiro chegou e foi executando, e ficou, acho que no dia ela ficou eu e a Fer lá. No caso por exemplo, do Super Jump, tipo, a gente tinha uma ideia de cenário, de lente, de coisa que o Dói tinha dirigido, como que ia ser isso. Só que na hora da sessão, tipo assim, elas não são nem modelos, elas são pessoas normais como a gente. Cara, é foda quando você vai para uma sessão, você pega um modelo super profissional, meio que o fotógrafo vai fazendo clique e vai sendo uma pose mais massa que a outra em sequência. Ali teve um seguiram no 30 muito foda de, putz, a direção não tá rolando, elas não são profissionais. De tentar improvisar um jeito que ficasse confortável para elas e a foto chegasse próximo do que a gente queria. E aí depois teve um lance de tratamento também, em cima, que foi, tipo, bem... Então, tem coisa que é muito cravada, tem coisa que a gente vai cravado e chega lá, você precisa fazer a sessão acontecer e ela nada é perfeito, e tem coisa que é muito mais livre também, né? Eu acho que cada caso é um caso, mas eu acho que o principal é que a direção de arte e fotografia e a gente está com ela definida, né? Eu acho que assim, no final das contas, o negócio a gente se planeja o máximo que a gente consegue, sabendo que vai ter coisas que a gente vai ter que fazer na hora e tomar decisões na hora. É. Isso. Massa, valeu. Pode falar aí. E como é o processo para ser um jurado da banca? Eles acompanham? Tipo um e-mail que eles mandam também para você ser um jurado?
A gente recebeu o convite. Cara, eu recebi o convite pelo LinkedIn para ser da Bienal, porque eu acho que a menina que estava organizando, ela deve ter mexado por lá, meu Insta é fechado, enfim. E o do BDA e do Lusófonos a gente recebeu por e-mail, né? Para ser jurado. Aí o processo acho que é meio parecido, né? Tipo assim, você aceita, aí eles te cadastram numa plataforma, aí nessas plataformas vai começar a aparecer os projetos dentro da sua categoria de voto, né? Se você está na categoria de brand, design, de ilustração, enfim. E aí os trabalhos aparecem lá e nunca tem autoria, né? Só tem foto, texto e vídeo. Se tiver autoria, o projeto é desclassificado pelo jurado. Então, assim, eles vêm até a gente, né? Então, demorou alguns anos e alguns anos a gente ganhando prêmios É. para eles notarem a gente e, tipo, chegar com essa oferta, assim. Demorou um pouquinho, mas... Eu acho que essa a gente não tem muito controle, a gente só vai fazendo, né? E também não tem reunião, assim, entre os júris, sabe? Tipo, cada um é independente. Tipo, você vota sem saber o que o outro tá votando. Você não conversa, eu gostei daquele projeto, não gostei daquele projeto. Não, você entra na plataforma e você dá uma nota dentro dos critérios. Eles dividem alguns critérios de nota, o sistema faz a média, e você não sabe o que as outras pessoas votaram, entendeu? É tudo fechado, assim. Pode falar, Guilherme. Eu tenho uma pergunta sobre, tipo, e o quão complicado é inscrever um projeto, tipo, tanto no LEDs quanto no BDA. Que eu lembro que eu já dei uma olhada na página do LEDs e parece ser bem confuso na hora, tipo, do envio, ou até, tipo, os procedimentos para você enviar o seu projeto. É difícil mesmo, cara. A gente fica todo ano lendo e tentando entender as categorias também, que, tipo assim, às vezes você tem um projeto que, pô, o Gusto Tipo, foi assim, no LEDs é por crédito? Tipo, como que funciona é mais ou por menos? crédito. Todos eles são créditos. Você compra o crédito, E daí você e chora. aí você tem que subir o projeto. Só uma coisa que você tem que ficar para ver, assim, porque tem alguns que, tipo, se eu não me engano, o LAD, você inscreve o projeto e no final você faz o checkout, tá ligado? Você manda o projeto pro carrinho e paga ele. No BDA, você compra o crédito para liberar você poder cadastrar o projeto. Entendi. Entendeu? Tipo assim, são inversos. E Clássico, aí, um pra cada, né? Um para cada categoria. um para cada categoria. E aí, por exemplo, o BDA, ele deixa você comprar o crédito. A venda de crédito vai até, tipo, por exemplo, dia 1 de agosto. E você pode subir o projeto até 1 de setembro. Só que daí, tipo assim, você vai subir em setembro, mano, já não dá mais para comprar crédito, entendeu? Ah, Então você tem que ficar de olho nossa. nessas coisas, assim, tipo, porque no caso do LAD, se eu não me engano, o pagamento é no checkout, ou seja, ele não coloca até quando você pode comprar o projeto, você pode comprar o crédito até o último minuto que você pode subir o projeto, entendeu? Porque daí você paga no final, né? Então tem essas diferenças, assim, só, mas é burocrático, mas não é difícil. Na verdade, é meio chatinho, assim, que você tem que ter atenção, você tá preenchendo, você tá fazendo vestibular, né? Você tem que preencher as coisas certas, responder as coisas certas, entendeu? Acho que isso que é o mais chato, que você fica meio ansioso de, putz, será que eu coloquei as informações tudo certinho e tal, né? Então, por exemplo, acho que foi ano passado, não foi? Que os vídeos tinha que mandar um link. Tinha que mandar tudo no YouTube. Tinha que mandar no YouTube e a gente mandou pelo Vimeo, é isso? É, Que aí teve alguma coisa que, tipo assim, se você quisesse mandar um vídeo, que a gente sempre manda, ele só tem, tipo, um lugarzinho para você colocar o link. e ele aceita qualquer link de coisa, né? E a gente colocou no Vimeo, que normalmente é o que a gente usa para esse tipo de coisa, e eu acho que teve alguma coisa que quando colocava no Vimeo, aparecia o nome Do do estúdio. usuário, assim, tipo, da conta. Então aí quebrava a coisa de anonimato, assim. Então, tipo, basicamente a gente seria desclassificado só por causa do vídeo. E a gente nem saberia, porque eles não falam se você foi desclassificado ou se você só não foi selecionado. Entendeu? Então isso é uma coisa que é foda, é aquele limbo que eu falei. Só que por sorte, nesse ano, cara, o pessoal da B-Design ligou pra gente e falou, ó, pessoal, a gente ainda não liberou para os jurados. Antes a gente foi conferir e a gente viu que todos os vídeos de vocês estão no Vimeo e dá para saber que é de vocês.
Então a gente queria que vocês mudassem, se vocês podem mudar para o YouTube até amanhã, tal, e a gente está ligando para todos os estúdios, porque a maior parte fez isso. Então, assim, por sorte, tinha um monte de gente que tinha feito o mesmo erro que a gente, porque podia estar só escrito assim, ó, link do YouTube, tá ligado? Mas não tá tipo assim, link do vídeo. Não, link do vídeo é link do vídeo, né? Só que daí lá no manual de inscrição, você tem que ler ele, tá lá, subir vídeo do YouTube. Só que daí, tipo, você tem que estar com o PDF dos caras aqui e o sistema aqui, entendeu? Às vezes acaba passando. É isso que eu falo que você fica um pouco ansioso. Você tem que checar essas coisas dos campos, né? O que você tem que pôr em cada campo. É uma bosta. Entendeu? Valeu. Mais alguém? Acho que as perguntas que eu coloquei ali, a gente respondeu todas, eu acho. Já. Se não tiver mais ninguém, eu acho que eu vou passar por frente. Assim, pra gente o mais importante do que focar em premiação, galera, é fazer o que vocês acreditam quanto a projeto, quanto a design. Eu acho que é isso que importa, assim. Prêmios, eles não devem ser o que motiva a gente a fazer nada, assim. Não, a gente acordar para querer ganhar prêmio, eu acho que é uma bosta. Eles são parte do resultado do que a gente está fazendo, assim. O escritório começou nós dois juntos e eu sempre olhei o prêmio como um atalho. O Dói sempre acreditou na minha aposta, mas durante anos nunca viu graça em prêmio, né? Nunca. Hoje eu acho que você entende, né? Os pontos, assim, os pontos que a gente colocou aqui são pontos que realmente ajudou a gente. Mas não é o motivo da coisa. Acho que a gente quer fazer coisa legal para gente legal, assim. Acho que é o que todo mundo tem que focar também. Acho que um ponto que eu acho que a gente não colocou em nenhum lugar, que também é uma coisa que, principalmente agora, eu tô vendo. Quando a gente ganha prêmio, eu fico mais feliz pelos outros caras do escritório. Tipo, eu acho massa, tipo, que a Fer ganhou prata em ilustração para a Sociedade Canina. Eu acho que é legal, tipo assim, a gente se celebrar um ou outro, assim. Isso é uma coisa que tem essa parte externa, da gente conhecer gente, da gente se ver junto com os caras que são foda, isso é muito massa, da gente receber clientes que são melhores, tal, isso tudo é bem legal. Só que, igual, quando a gente ganhou o melhor do ano, que na hora a gente mandou pros caras, tipo, uns vídeos lá na hora, e a gente não tava acreditando, e aí a gente ligou pro Rafão, ligou pra todo mundo, acho que só o Rafão atendeu, e ele não tava acreditando, tipo, essa parte também é bem legal, assim. Então hoje eu fico mais feliz pelos outros do que por mim. E também, assim, apesar de a gente trabalhar tudo junto, né? Tem a parte de cada um dentro do projeto, né? Tipo, tem as ilustras da Fer na Sociedade Canina, tem o site da Sociedade Canina, tem as ilustras da Ásia, tem vários, cada um foi fazendo tem mais o dedo ali, e a gente fica, pô, a Máscara ganhou também e tal, então é uma parada que é muito legal, assim. E no final a gente tá só celebrando, né? Então vou passar o vídeo de novo. E é isso aí, gente. Acho que o que a gente tinha para trazer é isso. Espero que a gente tenha conseguido abrir um pouco desse mundo que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, que pra gente também foi várias coisas que a gente sabia, que não sabia como funcionava e tal. A gente tentou deixar o mais didático possível. Bem, muito obrigado, queridos Dói e Biel, por essa contribuição, né, por essa transparência, essa generosidade em abrir o processo, né, comentar com o pessoal que está em formação, como a coisa se dá, e encorajar todo mundo também, né? Sigam a luta, acreditem no que vocês fazem. Eu acho que é super bonito, assim, eu admiro muito a produção de vocês, mas, acima de tudo, eu acho que a minha grande admiração está na generosidade em compartilhar todo o processo e toda a transparência da beleza, né, do ofício.